A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 7 de maio. Universidades federais têm, em 2021, a verba de 2004 com o dobro de alunos. Presidente do Adurne Sindicato avalia corte de verbas na educação. A difícil situação do CNPq com o menor orçamento de sua história recente. Ministério Público do RN recomenda que Prefeitura de Natal apresente calendário de retorno gradual e híbrido de aulas presenciais. Sint-RN convoca a Assembleia Virtual da Rede Estadual de Ensino. E FRN decide seguir com aulas remotas no semestre letivo 2021.1. Ministério da Educação divulga calendário de inscrições do SISU, ProUni e FIES. O FRN abre concurso com uma vaga para professor do Instituto Metrópole Digital. Projeto Som da Mata recebe de forma virtual Grupo Choro do Caçoar. Jornal da Educação. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. As universidades federais chegaram ao limite. Pois é, a verba disponível para os investimentos e manutenção em 2021 caiu ao patamar de 2004. No entanto, o Brasil agora tem mais que o dobro de alunos de 17 anos atrás. Por isso, algumas das mais importantes instituições, como o FRJ e Unifesp, já falam em interrupção das atividades a partir de julho. De acordo com o painel do Orçamento Federal, estão livres em 2021 2,5 bilhões de reais para as 69 universidades e 1,3 milhão de estudantes. Esse valor é praticamente o mesmo que o orçamento de 17 anos atrás, com os valores atualizados pelo IPCA. No entanto, naquele momento, eram 574 mil alunos e 51 instituições. Os gastos discricionários vão desde as contas mais básicas, como água, luz, limpeza e segurança, como para pagamento de bolsas, compra de insumos para pesquisa e reformas prediais. Com um orçamento muito baixo, alunos mais pobres perdem a ajuda que os garante nas universidades, pesquisas são interrompidas e agora que as universidades estão no limite, contas de água, de luz e de limpeza podem não ser pagas. Além deles, há os gastos obrigatórios, a maior parte do orçamento, que são salários e outras verbas cujos gastos são determinados por lei. Em nota enviada ao Jornal da Educação, a UFRN diz, abre aspas, a rede de universidades federais vem passando por cortes orçamentários desde 2014. Com a sanção da Lei Orçamentária Anual de 2021, as instituições sofreram novos cortes na verba, ao passo que as despesas crescem ano após ano. Nessa perspectiva, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, alerta sobre as consequências dos cortes para as 69 universidades federais que, mesmo com todas as dificuldades, vem mantendo um esforço para preservar a qualidade do ensino e apoiar o país no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Diante desse cenário, a UFRN vem participando do esforço coordenado pela Andifes e espera que o diálogo com o Ministério da Educação viabilize soluções para a situação financeira de todas as instituições federais de ensino superior. Para o presidente do Adurne Sindicato, o professor Wellington Duarte, tal procedimento do governo federal demonstra a falta de compromisso com a educação. O fato de que nós estamos com os recursos iguais aos de 2004, com o dobro de alunos, demonstra claramente a falta de interesse do governo federal em desenvolver a universidade pública superior nesse país. Não é de hoje, né? Não foi exatamente
o governo Bolsonaro que deu vazão a esse tipo de procedimento. Ele surge basicamente como uma despolítica de governo a partir do governo Temer, mas o Bolsonaro ele acrescenta ao princípio do desgoverno a tática e a estratégia de destruição em massa das universidades, da sua autonomia, da sua capacidade de produção científica, na liberdade de cátedra, enfim. Ele faz um ataque sistemático, destrutivo às universidades públicas e talvez aí esteja a explicação dessa derrocada vergonhosa da situação das universidades públicas brasileiras. Educação em pauta. E se a situação está difícil para as universidades, o que falar sobre o financiamento às pesquisas no Brasil? Simplesmente precário, como afirma o professor Dárlio Teixeira, diretor do Adurne Sindicato e presidente da Sociedade de Ficologia, sociedade científica relacionada com estudos de algas no Brasil. O professor Dárlio participou do Fórum das Sociedades Científicas afiliadas à SBPC, realizada no dia 30 de abril. O evento reuniu de forma virtual representantes de mais de 120 entidades científicas de todas as áreas. Em relação a essa reunião que as sociedades científicas teve com a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com todas as afiliadas, o Fórum das Sociedades Científicas do Brasil, foi muito importante para a gente se inteirar melhor ainda da situação de recursos que nós estamos vivenciando no Brasil para ciência e tecnologia nesse momento. A gente já sabe que o cenário não é bom, mesmo porque tem a crise sanitária e tem outras questões envolvidas. Entretanto, a partir desse pronunciamento do presidente do CNPq, a gente viu que a realidade é pior do que o que a gente pensava. Porque também nas falas do professor Ildeu, presidente da SBPC, que tem acompanhado muito de perto essas negociações, e nós, através do Proíbis Federação, do grupo de trabalho, o GT de Ciência e Tecnologia, que também trata as questões de extensão a nível nacional, tem discutido com outras entidades, inclusive com a SBPC e outras entidades do Brasil, nesse sentido de reverter minimamente o quadro de financiamento para ciência e tecnologia no país. O CNPq é apenas uma agência de fomento ligada ao MCT, uma agência forte, Não é apenas porque é uma agência forte, é histórica, mas existem outros meios de financiamentos interessantes que a gente gostaria de que eles fossem usados, executados e tivessem recursos. A realidade qual é nesse momento? Então, essa questão que a matéria coloca, a matéria do Jornal da Ciência aí coloca, da liberação do FNDCT, que é o fundo. É a partir desse fundo que a grande maioria dos recursos, por exemplo, do próprio CNPq, da FINEP e de outros órgãos ligados à ciência e tecnologia vai surgir. Então, se não tem o FNDCT, o que o CNPq tem para agora vai ser as bolsas, menos do que as bolsas que já teve do ano passado. Vai ter que restringir ainda um pouco mais. Mas a gente fez essa luta ao longo desses anos e no ano passado a gente conseguiu aprovar no Congresso o FNDCT, mas o presidente vetou, então significa que foi totalmente contingenciado esse recurso do FNDCT, que é um recurso bastante interessante. Entretanto, nós, através dessas entidades que eu acabei de citar, fizemos um movimento e esse movimento foi positivo, inclusive a gente divulgou bastante nas mídias sociais que o veto do presidente foi derrubado, tanto na Câmara como no Senado. No Senado só teve um voto contra para manter esse veto. Então, o veto derrubado. Então, a gente acreditava que a partir daí, o dinheiro do FNDCT ia surgir, o CNPq, inclusive o próprio presidente do CNPq imaginou isso, acreditando que a Constituição seria cumprida. Entretanto, houve uma manobra política que esse recurso não está sendo liberado, não foi promulgado. Isso, do ponto de vista jurídico, avaliado por alguns analistas, é ilegal. Então, provavelmente, as entidades irão brevemente entrar na justiça, e até o Supremo, para que o dinheiro da ciência e tecnologia do Brasil seja realmente liberado. A gente sabe que existe as crises, a gente sabe de todas essas questões, entretanto, mesmo dentro dessas crises, a gente sabe que tem recursos no governo federal. Então a gente vai
lutar ainda de forma judicial em relação a esses recursos. Então, a realidade, nesse momento que a gente está vivenciando, para recursos, para ciência e tecnologia, tem sido essa que está sendo apresentada. Obrigado e até mais a todos e a todas. Depois do intervalo, Ministério Público do Rio Grande do Norte recomenda que Prefeitura de Natal apresente calendário de retorno gradual e híbrido de aulas presenciais. Cinti-RN convoca a Assembleia Virtual da Rede Estadual de Ensino. Ministério da Educação divulga calendário de inscrições do SISU, ProUni e FIES. E ainda, IFRN decide seguir com aulas remotas no semestre 2021.1. O FRN abre concurso com uma vaga para professor do Instituto Metrópole Digital. Projeto Som da Mata recebe de forma virtual o grupo Choro do Caçoá. Não saia daí, a gente volta com os detalhes logo em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Ministério da Educação divulgou o calendário com os prazos de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES. Os programas aumentam as chances de ingresso no ensino superior. O SISU é o sistema informatizado gerenciado pelo MEC que seleciona candidatos a vagas em concursos de graduação ofertadas pelas instituições públicas de educação superior. De 3 a 6 de agosto acontece o período de inscrição. Em 10 de agosto, o resultado da chamada única. De 11 a 16 de agosto é o período para a matrícula dos selecionados em chamada única. Já o ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação e sequenciais de forma específica para estudantes brasileiros ainda não graduados em instituições privadas de ensino superior. Confira as datas. De 13 a 16 de julho é o período de inscrição. 20 de julho, o resultado da primeira chamada. De 20 a 28 de julho é o período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em primeira chamada e processo seletivo próprio das instituições de ensino superior quando houver. De 3 a 11 de agosto, acontece o período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em segunda chamada. Confira agora o calendário do FIES, que é a política educacional que concede financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. De 27 a 30 de julho, acontece o período de inscrição. 3 de agosto é o resultado dos pré-selecionados em chamada única. 4 a 6 de agosto é o prazo para a complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única. Jornal da Educação. Extra Classe. O Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou à Prefeitura de Natal e à Secretaria Municipal de Educação que apresentem, no prazo de 5 dias úteis, o calendário de retorno gradual e híbrido, definindo datas para o início das aulas presenciais de cada etapa da educação básica, especialmente da educação infantil e ensino fundamental 1, etapas já autorizadas ao retorno presencial, conforme decreto estadual de 22 de abril.
A recomendação foi publicada na edição de ontem, quinta-feira, do Diário Oficial do Estado. O documento destaca que, antes da efetiva reabertura do espaço escolar, o município deve disponibilizar material de higienização adequado à rede pública de ensino, tais como lavatórios em funcionamento e em quantidade suficiente, sabão líquido, gel alcoólico 70%, toalhas de papel, bem como máscaras e demais itens de biossegurança, conforme o uso obrigatório determinado pela legislação vigente e recomendações das autoridades nacionais e internacionais, bem como do protocolo para retorno das atividades escolares da rede municipal de ensino. A Prefeitura também deve esclarecer toda a comunidade escolar as formas de monitoramento e medidas de isolamento de casos de eventual contágio no ambiente escolar e também adotar as ações necessárias para a implementação dos programas suplementares ao ensino, inclusive nos períodos de reforço pedagógico, como alimentação, transporte e material didático. Outra medida recomendada é que a Prefeitura de Natal e a Secretaria de Educação considerem a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados das turmas e turnos da educação básica, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas, de modo a manter o distanciamento social no ambiente escolar. O município também deve promover, se necessário, a recomposição do quadro de professores da educação básica e demais profissionais de educação diante do arranjo pedagógico a ser adotado, em especial nas hipóteses da adoção do chamado sistema híbrido, em razão da necessidade de acompanhamento pedagógico das atividades remotas realizadas em concomitância com as presenciais, bem como no tocante àqueles que sejam considerados como grupo de risco e aqueles que eventualmente apresentem sintomas de gripe e diagnóstico positivo para a Covid-19, conforme fluxo a ser estabelecido. Ainda foi recomendado que seja avaliado em conjunto com as secretarias de Estado e Municipal de Saúde a possibilidade de os profissionais da educação serem submetidos a testes rotineiros de detecção do Covid-19 a fim de implementação dos fluxos e protocolos de saúde. Outra medida que deve ser adotada é a avaliação das condições de oferta e segurança no transporte próprio da rede escolar para os estudantes que o utilizem, assegurando-se medidas sanitárias preventivas, inclusive de distanciamento social. O município deve adotar ainda estratégias de orientação dos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da propagação do coronavírus e promovam ações e medidas de informações às famílias dos estudantes, de modo a assegurar a educação sanitária também no ambiente familiar. O MPRN, diante da urgência do caso, concedeu prazo de 5 dias úteis para que a Prefeitura e a Secretaria de Educação informem sobre o cumprimento ou não da recomendação, encaminhando a documentação comprobatória. Educação em pauta. E a pressão é grande para a retomada das aulas presenciais. E como já noticiamos em edições anteriores aqui no Jornal da Educação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN vem lutando pelo retorno às salas de aula após a vacinação dos profissionais da educação. Tanto que no dia 27 do mês passado, o sindicato entrou no Supremo com uma reclamação constitucional contra a decisão do juiz Arthur Cortez Bonifácio, que determinava a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Norte em até 48 horas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, julgou procedente a reclamação. E para ouvir a categoria sobre o assunto, o SINT-RN vai realizar uma assembleia virtual na próxima quinta-feira, 13 de maio, a partir das 14 horas, como explica a coordenadora-geral da entidade, a professora Fátima Cardoso. O SINT vai realizar a assembleia no próximo dia 13, às 14 horas, tendo como pauta o retorno às aulas e a campanha educacional e salarial. Nessa perspectiva, nós estamos convidando a todos os trabalhadores em educação, funcionários, professores, pedagogos, gestores, para ingressarem, pela nossa plataforma Zoom, no sentido de nós termos uma grande assembleia para decidir
os rumos com relação à nossa decisão de retorno ou não às aulas presenciais. Continuamos as nossas atividades de forma bastante proveitosa, que são as aulas remotas, com a participação dos estudantes que têm acesso à informática, que têm acesso à internet, e nesse sentido, com certeza, nós iremos continuar o nosso trabalho, que é um trabalho que hoje exige mais do que o que a gente está dando, que são feitos com os nossos recursos. Portanto, todos e todas, a Assembleia, dia 13, às 14 horas, faça sua inscrição antes pelo Zoom. Jornal da Educação. Extra Classe. Para o secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques, mesmo de forma virtual, as escolas estão fazendo a sua parte. Segundo ele, o governo vem trabalhando de forma efetiva para equipar as escolas com equipamentos de biossegurança, para em breve receber de forma segura os alunos, professores e funcionários. A pandemia não foi debelada, está num processo ainda de tentativa de redução. Os números hoje ainda mostram que é muito grave, especialmente quando se fala da questão de leitos ocupados em UTI, o que significa que pessoas que possam se contaminar e se agravar no seu problema tenham dificuldades de ser tratadas. Ao mesmo tempo, temos um outro grande desafio, que é a volta às aulas. Afinal, são esses alunos que não podem perder, aliás, o que já perderam em termos de comprometimento, do seu aprendizado. Os indicadores nacionais e internacionais demonstram que essa geração que está estudando hoje, terá uma defasagem de aprendizagem no término dos seus estudos. Nós do Rio Grande do Norte temos nos preocupado também com isso. Durante esse período, desde março de 2017, as atividades vêm sendo feitas. As escolas não estão sem aulas. As escolas estão com aulas remotas e estão com aulas não presenciais. Seja utilizando as tecnologias digitais, seja utilizando o bom material impresso, que é levado para os alunos, que retorna para os professores, mas mesmo assim temos uma preocupação com um conjunto razoável de alunos que deixou de participar dessas atividades pelas suas condições objetivas. Nós, do governo estadual, da Secretaria Estadual da Educação, estamos com todas as escolas preparadas no que se refere às questões de biossegurança, com totens na entrada, com tapetes, sanitizantes, com álcool gel, com dispensa para esse álcool gel nos corredores, para que os alunos possam fazer o asseio das suas mãos e os professores, com máscaras, os equipamentos de proteção, com face shield para professores, instalamos mais lavatórios, para que os alunos pudessem, pelo lado de fora dos banheiros, lavar e fazer sua higienização com sabão e todas as condições necessárias para que eles mantenham a sua segurança sanitária. Então, ao mesmo tempo, estamos agora trabalhando para tentar recursos, até porque existe uma lei que que foi aprovada no Congresso, e foi infelizmente vetado um dos artigos lá pelo nosso presidente da República, que é o artigo que colocava 3,5 bilhões para fazermos toda a inclusão digital da educação básica. Isso era um recurso suficiente para que nós pudéssemos trabalhar com os alunos, com equipamentos, com conectividade nas suas cidades. Mas tem uma luta grande do Conselho de Secretários de Educação, da Undime, que são os dirigentes municipais, e com a presidência da Comissão de Educação da Câmara e com a presidência de Educação do Senado, professora Dorinha, deputada Dorinha e o senador Marcelo, para que a gente derrube esse veto do presidente e faça assim chegar para nossas escolas aquilo que é o nosso grande sonho, a inclusão digital de todos aqueles alunos que têm mais necessidade. São recursos vultosos, o governo do estado sozinho não dá conta, então precisamos do ente que tem a maior força, que é aquele que pode ajudar hoje a educação do Brasil. Estamos nesse aguardo, mas na hora do retorno, nossas escolas
quando tiver a possibilidade do retorno presencial com segurança, com toda a objetividade que o comitê coloca, de que os alunos poderão retornar às suas aulas também com segurança no seu trajeto para a escola, nossas escolas estão preparadas sim. Agradeço a oportunidade, vamos torcer para que a pandemia seja realmente debelada num tempo menor possível e que nossos alunos, nossos estudantes possam voltar a receber os conhecimentos, o amor e o carinho de todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. E o Conselho Superior do Instituto Federal do Rio Grande do Norte realizou reunião extraordinária e avaliou a minuta das diretrizes pedagógicas para a volta gradual ao ensino presencial. E em virtude da atual conjuntura sanitária, a decisão foi a manutenção do ensino remoto para o ano letivo 2021.1, como relata o reitor do IFRN, o professor José Arnóbio de Araújo Filho. A nossa decisão, enquanto instituição, assim como a UFRN, a UFESA, e numa conversa preliminar que eu tive com a UERN, é de que, em função da falta de vacinação, em função dos números de casos da Covid-19, que estão num patamar muito alto, o nosso comitê científico elaborou um documento que direciona que essas atividades não têm como ser retomadas na forma presencial. Uma pena, eu gostaria muito que a gente já tivesse a possibilidade de ter um maior contingente de pessoas vacinadas, que nossos professores estivessem vacinados, que os demais profissionais de educação estivessem vacinados. Mas diante dessa realidade, nós discutimos primeiro com os diretores acadêmicos e com a Pró-Reitoria de Ensino. Esse documento depois foi encaminhado para o CONCEPEX, e na última segunda e terça-feira o mesmo documento foi discutido no CONSUP, que é o colegiado máximo da instituição, e a proposta é que 2021.1 aconteça ainda de forma remota e que, com a evolução da vacinação e da imunização e com a diminuição dos casos de Covid-19 no Brasil, a ideia é que a partir de 2021.2 a gente possa estar voltando na perspectiva híbrida até chegar na presencialidade total. É uma decisão difícil, mas desde o início a gente vem discutindo e falando que num momento como esse, claro que a gente tem prejuízo no sistema educacional, mas o prejuízo maior é com a vida das pessoas. Então a gente entende que forçar uma volta à presencialidade nesse momento pode, num dado momento, comprometer a vida das pessoas, sejam alunos, pais de alunos, avós, professores, professoras e demais servidores dessa Casa da Educação Centenária. Então, diante desse quadro, a instituição, nos seus órgãos colegiados, na discussão, resolveu pensar no 2021.1, que se inicia agora no mês de junho, de forma ainda do ensino remoto emergencial. Obrigado, Edinaldo, pelo espaço e tenha uma boa tarde. Agenda da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu concurso público com uma vaga para professor do Instituto Metrópole Digital. O salário pode chegar até R$10 mil, conforme titulação do candidato. A vaga é para a área de desenvolvimento para dispositivos móveis e web para os ensinos básico, técnico e tecnológico. As inscrições vão ficar abertas entre os dias 24 de maio e 17 de junho no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIG-RH, no qual também pode ser encontrado o formulário e o edital. A taxa de inscrição é de R$100 e pode ser paga até o dia 22 de junho. Também pode ser solicitada a isenção da taxa, que será analisada. O candidato precisa ter graduação em computação e o prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A prova escrita está marcada para o dia 5 de setembro e as demais etapas ocorrem entre os dias 6 e 12 do mesmo mês.
A seleção terá as seguintes etapas: prova escrita, prova didática, defesa de memorial e projeto de atuação profissional e prova de títulos. A composição das bancas examinadoras e os calendários de provas serão divulgados no dia 2 de agosto. Caso ainda permaneça o estado de calamidade pública provocado pelo coronavírus, uma série de normas de biossegurança serão aplicadas. E no finalzinho do Jornal da Educação, a gente deixa uma dica cultural para o fim de semana. Neste domingo, dia 9, acontece de forma virtual mais uma edição do projeto Som da Mata, que recebe o grupo Choro do Caçoá. O grupo é formado por Carlos Enz, flauta e saxofone, Pedro Paulo da Costa, violão e cavaquinho, Chumbinho do Cavaco, no cavaquinho, Gilson Cavalcante, no acordeon e Valério Felipe, na percussão. Quem enviou um convite especial aos ouvintes do Jornal da Educação foi um dos integrantes do grupo, Carlos Enz. Alô, ouvintes da Rádio Universitária e do Jornal da Educação. Aqui quem fala é o Carlos Enz. Quero fazer um convite muito especial, que eu vou estar no projeto Som da Mata, virtual, no domingo, às 16h30. Vai ser junto com o projeto Choro do Caçoá. Então vocês acessem o Instagram, o YouTube e o Facebook. Então procure nas redes sociais e curta e compartilhe esse grande projeto da cidade de Natal. Você confere o show do grupo Choro do Caçoá neste domingo, dia 9, a partir das 4h30 da tarde, nos canais do Som da Mata no Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurne Sindicato no YouTube. O endereço é o youtube.com/c/Adurne Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.